Boa noite, pessoal. Boa noite. Como é que tá o áudio aí para vocês? Todo mundo me ouvindo? Vídeo bom, áudio bom? Se vocês puderem confirmar para mim aí no chat, por gentileza. Áudio tá estourado? Deixa eu ver se tá no áudio certo aqui. Aí. Continua estourado ainda? Melhorou? Acho que estava muito alto aqui. O volume tá bom agora? Ou querem que eu abaixe um pouquinho? Teste, teste, teste. Vejam aí pra mim agora como é que tá. Pode abaixar. Caramba, engraçado. Alto isso, tá... Vou deixar um pouquinho mais longe aqui. Agora, como é que tá? Tá ruim? Agora tá baixo? E agora? Alô, 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 alô. Tá de boa agora? Tá estourado, tá nada? Engraçado, esse microfone é tão bom, tá estourando assim. E tá bem baixinho aqui. Mas agora tá de boa, né? O áudio é importante, que o áudio ruim, a câmera ruim, tudo bem, mas o áudio complica, né? Agora eu posso seguir em frente aqui. Não tá estourando o ouvido de ninguém não, né? Foi só começar a live, eu me engasguei aqui, agora tô com a tossaiada aqui, gente. Posso ir em frente, né? Ninguém respondeu mais, deve estar de boa aí para vocês, certo? Maravilha. Então tá bom, gente. Boa noite novamente, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma aula aí bem bacana sobre promessas, tá? Que é um tópico que é muito difícil a gente ver alguém falar sobre isso, mas é fundamental, vocês vão entender por quê, né? Que a promessa ela é tão importante, é o que vai fazer vocês terem resultado, ok? Claro que não é só ela, né? Mas uma promessa muito bem definida é a base para a gente ter todo o nosso funil. E vocês vão ver isso ao longo dessa live de hoje, tá? Vocês vão ter que aguentar um pouquinho de tosse, que eu consegui me engasgar logo antes da live aqui. Então agora eu tô com a garganta arranhando, só para ajudar. Mas vamos que vamos. Deixa eu abrir aqui um bloco de notas, que a gente vai naquele modelinho escrevendo, porque só falar a gente acaba se perdendo, né? Então nós vamos escrever, compartilhar a tela aqui, e aí fica bacana para todo mundo compreender. Deixa eu arrastar as informações do chat. Aí. Chegou a tela aí para vocês, confirmem para mim, por gentileza. Uma tela em branco por enquanto. Aulão de hoje, promessas que vendem e escalam. Deixa eu ver se dá para aumentar isso aqui. Ah, dá. Esse tamanho tá bom aí para vocês? Para ler, a turma que tá no celular aí, tá de boa? Qualquer coisa, esperem que eu aumento mais aí se for necessário, tá bom? Então vamos lá, minha gente. Primeira coisa, o que é uma promessa, né? O que é uma promessa? Acho que é a base para a gente começar a nossa aula aqui. Promessa é a transformação que um público X, a gente já vai explicar, deseja para uma dor Y. Beleza? Isso aqui é o conceito de transformação. Rafael, não entendi bolufas nenhuma. O que você quer dizer com isso? Bom, vamos lá. Antes da gente falar em promessa, a gente tem que entender da onde que ela surge. E isso daqui, como eu disse, é a base para a gente conseguir vender qualquer coisa, né? A promessa, gente, como eu escrevi ali em cima, é uma transformação de uma dor de um determinado público.
Então a promessa, ela surge de uma dor, beleza? E a dor surge de um público. Vamos destrinchar isso daqui para ficar mais claro para vocês. Vamos lá. Eu tenho um produto e este produto é... Deixa eu ver como é que eu posso colocar aqui um exemplo. Produto para emagrecer. Nicho bem comum aí que todo mundo conhece. Então vamos colocar aqui, ó, produto. Produto para perda de peso. Beleza? Quando a gente tem um produto, gente, a gente tem que pensar para quem que a gente vai vender. Então vamos colocar aqui público-alvo, certo? A maioria das pessoas começam a errar já nesse ponto aqui, porque pega um produto e começa a vender, eu tenho um produto para emagrecer, eu tenho um produto que você perde não sei quantos quilos, né? Qualquer promessa que seja. Mas, gente, cada público potencial, ele responde de uma maneira diferente para esse produto, para essa promessa, para essa dor, as copies que a gente vai fazer, a página de venda, tudo, absolutamente tudo, depende de para quem que eu vou anunciar. Então, se eu pego e deixo um produto sem eu pensar quem que é o público-alvo, provavelmente você já vai ter problemas, você não vai conseguir vender. Então aqui, o que seriam esses públicos-alvos? Eu posso pegar, por exemplo, idosos com sobrepeso, seria um público-alvo. Eu posso pegar mães após o parto, seria um outro público-alvo. Eu posso pegar jovens com sobrepeso, né? Vou colocar aqui. Jovens com sobrepeso, eu poderia colocar, o que mais? Não, acho que aqui já é suficiente para vocês entenderem, né? Até porque esse exemplo aqui, eu nem entendo do nicho de emagrecimento, só escolhi porque é um assunto comum aí que todo mundo tem uma ideia do que eu estou falando, tá? Então, o primeiro ponto de tudo é a gente entender para quem que a gente está vendendo alguma coisa. Se eu não tenho definido quem que é esse público-alvo, já complicou todo o cenário. Depois disso, a gente tem as dores deste público. Dores do público. Então, vamos pegar, por exemplo, as mães após o parto. Vou colocar aqui público, mães após o parto. E quais são as dores desta mãe, dessas mães? Dificuldade de perder peso, de recuperar o peso que tinha, pode ser uma dor. Ela pode... Falta... Pera aí que eu acho que está com mau contato esse microfone aqui, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Então... Deu uma falhada, mas voltou agora. Ah, beleza. Porque ele apareceu um aviso aqui pra mim. Acho que deve ter algum cabo com mau contato aqui, por isso que tá zoado. Qualquer coisa vocês me avisam. Então, retornando aqui. Voltou. Oi? Isso, tinha dado uma travada, mas voltou, agora tá bom. Ah, então tá bom. Obrigado. Voltando aqui então, gente. O público de mães que estão com sobrepeso após o parto, é um exemplo que eu escolhi aqui. Esse público, ele pode ter diversas dores. Então, uma seria a dificuldade de recuperar o peso que ela tinha. A outra pode ser a falta de tempo para fazer um aeróbico, né, um exercício, por estar cuidando do filho. O que mais que a gente poderia ter aí? Vocês têm sugestões aqui só para a gente deixando dinâmico esse exemplo? Pessoal aí, as mães que já passaram por isso, o que vocês colocariam de dores relacionadas a peso? Flacidez? Eu não sei se a flacidez tem a relação com o peso, mas pode ser, vamos fingir que a gente entende alguma coisa aqui. Então, flacidez por causa do sobrepeso obtido durante a gravidez. Né? Eu acho que deve fazer sentido aqui. Então, medo de fazer exercício e ter algum problema de saúde, pode ser também, vamos colocar aqui, dores. Medo de fazer exercício e comprometer a saúde. Tá ótimo aqui para o nosso exemplo.
Então olha só, a gente, daquele produto de dieta genérico, perca peso, blá blá blá, a gente já definiu um público-alvo. Um público que seriam mães que estão com sobrepeso, né? Isso já é bem legal. Depois, a gente definiu dores. Vocês veem que trabalhar com essa dor aqui, por exemplo, é muito diferente disso daqui. Essa pessoa aqui, você acha que ela vai conectar porque apareceu um anúncio para ela dizendo perca peso, sei lá quantos quilos por dia? Pode ser que ela compre? Pode, tá? Vai acontecer. Mas é mínimo. E é por isso que a grande maioria das pessoas fazem criativos e consegue vender 1, 2 dias e depois ele para. Por quê? Quando a gente sobe uma campanha, o Meta ele vai entregar para aquele público assim que está com o cartão na mão. E ele sabe. Só que depois de 1 dia, 2 dias, vem a realidade. Que são as pessoas que não estão com o cartão na mão. E aí ela vai ver aquela promessa genérica, cursinho, né? Aulas de como perder peso, fique magra, aquela monte de coisa arada genérica, ela não vai conectar. Agora, quando a gente fala a língua dela, que é a questão do medo, ela vai falar, pô, isso aqui é pra mim. Quando a gente falar de falta de tempo, ela vai falar, opa, isso é pra mim. Então, a base para a gente construir uma promessa é entender quem é o nosso público primeiro e quais são as dores desse público. Senão, já zoou tudo, tá? A partir desse momento que a gente definiu aqui manualmente de uma maneira só para exemplificar, a gente iria construir a nossa promessa. Então, vamos lá. Aqui vocês já viram que eu tenho um produto. Esse um produto já pode me abrir 10, 20, 30 públicos. Cada público pode me abrir 10, 20, 30 dores. E cada dor vai ter uma promessa. Então, se eu for cruzando tudo isso daqui, eu vou criando uma teia gigantesca. E essa é a ideia, tá? Gente, falando um pouquinho aqui, antes de entrar em promessa, sobre tráfego, é uma coisa que acontece com a grande maioria das pessoas. Se eu pego uma comunicação genérica, faço um anúncio falando sobre você vai perder peso tantos quilos por dia. O que o Meta vai fazer? Ele vai pegar esse anúncio teu e ele vai forçar a entrega. Tipo, ele vai primeiro para um público muito bom, que é quentinho, depois entra no público ruim e ele vai ficar mostrando aquilo ali. Tipo, essa mãe ali ela quer perder peso, mas na verdade a situação dela, ela tem medo ou qualquer um dos problemas ali. Mas o Rafael tem um anúncio falando de medo? Não tem. Então bota esse anúncio aí. Ele tem um falando de falta de tempo? Não tem. Então bota esse anúncio aí. O que vai acontecer quando a gente tem, vamos colocar aqui entrando, né, fazendo um parêntese aqui sobre tráfego. Quando você não tem anúncios com comunicações para cada público e dor, você converte pouco e paga muito caro. É isso que vai acontecer, é isso que acontece com a grande maioria de vocês, tá? O Meta vai simplesmente olhar e falar, cara, o Rafael quer vender esse produto de emagrecimento dele aí, mas a fulana lá, o problema dela é mais relacionado à falta de tempo, etc. Mas o Rafael não tem um anúncio perfeito para ela, então coloque esse anúncio ruim dele mesmo. E esse anúncio vai converter muito ruim, muito mal, e o CPM dele vai subir demais. Porque o Meta olha e fala, a pessoa não está dando muita atenção para você não, então eu vou cobrar mais caro se você quiser aparecer. E aqui que quebra todo o nosso negócio, tá? Então ter essa teia, essa variação de criativos por público, por dores, é o que vai fazer dar recursos para o Meta entregar anúncio certo para cada pessoa. Então chegou a pessoa que tem medo, e ele sabe tudo isso, tá, gente? Ele escuta, ele vê, ele sabe de tudo. Ele olha e fala, apareceu ali a Eliane, ela tem medo do exercício. Rafael tem um anúncio para medo? Tem, entrega do medo. Apareceu o João. O João quer perder peso, mas a situação dele é porque ele não tem tempo. Rafael tem um anúncio para tempo? Tem, entrega de tempo. Então, quando a gente dá uma variedade criativa, ele começa a entregar os anúncios certos para as pessoas certas. E é claro que a gente vai converter muito mais. Se essa pessoa assiste o teu vídeo, engaja com o teu anúncio, o custo dele diminui. E aí que a gente consegue ter o nosso lucro, tá?
Voltando aqui para a parte de promessa, então, fiz só um parentezinho, chegou a hora da gente criar as nossas promessas. Como eu falei para vocês, a gente tem o público, a gente tem as dores e agora a gente tem que entregar o quê? A transformação para solucionar aquela dor daquela pessoa. Vamos pegar um exemplo aqui. Falta de tempo para fazer exercício por estar cuidando do filho. Então eu teria aqui, ó, a dor, né? Público. Mães após gestação. Dor, falta de tempo para fazer um exercício por estar cuidando do filho. Promessa, aqui que entra a brincadeira e o tema da aula de hoje. Vou pegar para vocês aqui uma colinha de critérios para vocês fazerem uma promessa. Primeira coisa, uma promessa, gente, ela precisa ser simples. Ok? O que é simples, Rafael? Ela precisa ser uma promessa que ela até entra aqui meio... Vou até tirar isso daqui. Simples e rápido de entender. Vamos colocar junto aqui, ó. Tá? Cara, se eu disser para vocês assim, ó, perca 1 quilo por dia praticando, pulando corda em casa mesmo que você não tenha tempo. Eu acabei de fazer uma promessa que é difícil alguém não entender, certo? Você vai perder 1 quilo por dia pulando corda, mesmo que você não tenha tempo. Pronto, todo mundo entendeu. Agora, se eu pegar e colocar assim, perca peso com um método, com um protocolo de emagrecimento criado por fisioterapeutas da NASA. E aí, qual é esse protocolo? O que é isso? É exercício? É um remédio? O que é isso daí que eu estou oferecendo? Ele não é simples, ele não é fácil, ele não é rápido de entender. Então a primeira coisa, a promessa, ela tem que ser simples e rápida de entender. É uma frase. Uma frase tem que definir aquilo ali que você está tentando prometer para essa pessoa. Ponto 2, ela tem que ser específica. Acabei de fazer o exemplo aqui, né? Se eu pegar e simplesmente falar perda de peso, perca peso com o protocolo da NASA, isso é para quem? Ela não foi específica. Ela não está batendo numa dor. Agora, se eu pego e falo, vamos pegar ali a falta de tempo, né? Vamos pegar os exemplos tudo em cima da falta de tempo aqui. Específica. 3 técnicas não. Perca 1 quilo por semana pulando corda após o parto, mesmo que você não tenha tempo livre. Então, criei uma coisa bizarra aqui, mas é só para exemplificar a questão da especificidade, tá? Eu estou trabalhando em cima dessa dor aqui, ó. Então eu estou sendo específico em relação ao que eu quero e entrando na questão do tempo livre, que é o problema que ela tem. Então eu estou sendo específico no problema dela. Ela tem falta de tempo, eu preciso bater no tempo livre. Se eu estivesse fazendo para uma outra dor dela, como por exemplo, qual que era a dor? Flacidez, eu teria que ser específico em relação à flacidez. Então, essa promessa aqui não vai conectar para o cara da flacidez, nem as outras dores. Ela vai conectar quem? Mães, por quê? É após o parto, que não tem tempo livre. Uma outra pessoa que às vezes pode ler isso e que nem seja bem esse perfil, pode comprar, mas onde ele vai converter são realmente mães que não têm tempo livre para perder peso após o parto. Tá? Ponto número 2. Ponto número 3, desejável. O fato de alguém ter uma dor não significa que ela queira resolver essa dor. Então ela quer resolver essa dor? Eu posso pegar, deixa eu ver que situação que a gente pode ter. Sei lá, eu tenho uma dor na mão. Eu não tenho, tô dando um exemplo, tá? Eu tenho uma dor na mão. E aí de repente aparece um anúncio para mim, acabe com essa dor na mão, com uma pomada simples que custa R$10. Eu tenho a dor na mão, está comunicando comigo, mas para mim tanto faz, tanto fez. Essa dor é assim, tem pouca, como é que eu posso dizer, urgência para mim.
Eu não estou procurando por aquilo ali, eu não desejo aquilo ali. Então, não basta eu encontrar um público e encontrar uma dor, né? Eu tenho que trabalhar em cima de uma dor que é desejável. Isso aqui, na verdade, ele vem do mapeamento disso daqui. Quando a gente faz um mapeamento tanto de público quanto de dores, aí não é o tema dessa aula aqui, não vou falar sobre isso, apesar de que no final vocês vão ver que dá para resolver isso bem simples. Quando eu mapeio dores, eu não vou simplesmente no Google e pergunto assim, me dá dores relacionadas a emagrecimento. Por quê? Porque uma dor, ela tem que ser possível de resolver, ela tem que ter urgência, ela tem que ser desejável. Sobre público, o público tem que ter potencial de compra, né? Não adianta eu pegar um público que está passando fome, ele não vai comprar. Então tem vários critérios para eu escolher o público e escolher a dor. Aqui eu estou colocando só exemplo, e como não é tema da aula, senão ficaria gigantesco, a gente está considerando que essa dor ali é interessante. Tá? A dor de... Qual é a dor que a gente colocou aqui? Da mãe após o parto que não tem tempo livre para praticar exercício. Agora, se realmente ela deseja isso, eu não sei, isso faria parte de um estudo de público e de dores, que não tem nada a ver com a promessa. Tá? Ponto número 4. Escrita na linguagem do público-alvo. Tem muita promessa que você vê por aí que elas são complexas, elas são difíceis de entender e elas falam termos que são desnecessários. Então, vamos fazer um protocolo de redução de lipídios para... Não é isso que a gente quer ouvir. Eu quero que seja escrito, como um cliente, aquilo que eu falo no dia a dia. Então, como perder aquela gordurinha que está impedindo de você usar o seu maiô na praia após o parto? É isso que a gente quer escrever. Aqui eu coloquei em números, mas se eu fosse reescrever isso, eu poderia colocar como perder aquela gordurinha, aquela pochete que ficou depois do parto, mesmo sem ter tempo livre. Um exemplo, é uma comunicação simples, é uma comunicação do jeito que aquela pessoa, aquele público-alvo ali, gosta de ler e que ele vai se comunicar. Tá? Se o teu público-alvo é um público-alvo de advogados, que usam termos mais técnicos, você vai escrever termos mais técnicos. Agora, se você está escrevendo para Dona Maria, que quer perder o peso após o parto, eu acho que você vai cair do cavalo se você for escrever termos técnicos. Então, tente escrever sempre na linguagem do público-alvo. Beleza? Isso aqui tá errado. Possível. Tá? O que eu quero dizer com possível? Não ficar inventando coisas que a pessoa não pode realizar. Você vai perder 10 quilos essa semana pulando 1000 cordas por hora. Cara, aquilo não tem como a pessoa realizar aquilo ali, não é dentro da realidade dela. Tá? Ou um outro exemplo, eu vou te ensinar uma técnica para vender infoproduto, que você tem um ROAS absurdo, em 15 dias, investindo 50 mil de tráfego por dia. Aquilo não é muito dentro da realidade da grande maioria das pessoas, então tem que ser uma coisa possível de acontecer, tem que ser uma coisa dentro da realidade da pessoa. Senão ela vai cair do cavalo, você vai cair do cavalo, tá? Sem exageros, isso daqui acontece muito com dieta. Se você fizer dieta, renda extra, né? Ganhe 3 mil por dia fazendo bolo sem sair de casa enquanto dorme. Cara, é claro que a pessoa vai olhar e falar, 3 mil por dia, 90 mil por mês, fazendo bolo enquanto não faz sentido isso. Então, de duas, uma, ou você vai ter descoberto, né, alguma coisa que é surreal, é absurda, e aí você vai ficar rico, todo mundo vai ficar rico, ou, em quase 100% dos casos, você está mentindo, que isso daí não vai acontecer. E já foi a época que as pessoas acreditavam nisso. Tinha época que você fazia anúncio desse daqui, e as pessoas compravam, né? Então, cada um exagerava, era absurdo. No marketing digital, vocês viam, as pessoas...
na própria bio, né? Te ensino a fazer R$1.000 por dia. Na outra semana tinha outra, eu ensino a fazer 10 mil por dia. Na outra semana surgia alguém, eu te ensino a fazer 100 mil por dia. Aí vinha outra, eu te ensino a fazer 1 milhão por dia. Tipo, meu Deus do céu, para, né? Chega. Mas era um passando o outro, por quê? Porque as pessoas acreditavam nesse bando de mentirada. O cara lá tá fazendo 1 milhão por dia, eu vou seguir o cara do de 2 milhões assim comprando curso e tal, e o único que ganhava realmente era o cara que estava inventando essas histórias. Então hoje, esquece fazer esse tipo de promessa aqui, que além de ser mentirosa, vocês não... Tá? Então aqui a gente tem os 6 parâmetros principais para definição de uma oferta. Beleza? A oferta tem que seguir esses princípios aqui, senão você simplesmente vai fazer uma coisa que não vai conectar com ninguém. Beleza? Até esse ponto aqui, como é que tá para vocês? Deu uma falhada agora, gente? Agora no final? Quando eu perguntei? Deve ter algum mau contato acontecendo realmente nesse microfone. Deixa eu desligar aqui e tentar mudar. Alô, 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 alô. Como é que tá o áudio agora? Então tá bom. Até esse momento aqui, deu para entender? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Então tá bom. Então vamos em frente aqui trazer alguns exemplos agora para vocês, para deixar o negócio mais claro, tá? Antes, deixa eu falar aqui mais um tópico importante aqui que eu já ia esquecendo, vendo aqui nas minhas anotações. Tipos de promessa. Existem alguns frameworkzinhos, né, que a gente segue, umas estruturas que a gente segue quando a gente vai fazer na mão. Eu já vou mostrar para vocês outras alternativas para não ter que fazer na mão. Mas dentro desses frameworks existem as questões de tipos de promessa. Não se limita a isso daqui que eu vou mostrar para vocês, mas são alguns tipos que vocês podem fazer, tá? Eu vou copiar de um em um aqui que é mais fácil, que já tem os nossos exemplos, e vou explicando. Então vamos lá. Promessa de alívio para dores urgentes ou incômodos fortes. Exemplo, alivie a lombar, entendendo o erro que piora a sua dor no dia a dia. Lembrando que promessa nem sempre é obrigatório ser uma promessa de venda, tá? A promessa ela pode ser uma promessa para levar para um quiz, por exemplo, para levar para um advertorial, né? Então, nesse caso aqui, ele não está fazendo uma oferta aqui direto nessa promessa. Ele está levando, esse conceito aqui seria para levar para um advertorial, para uma VSL, etc. Então, as promessas não precisam estar ligadas diretamente à venda, tá? Perca peso em tantos quilos, blá, 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 blá. Não precisa. Posso fazer uma promessa de descoberta, igual está sendo feito aqui. Beleza? Nesse caso aqui, um tipo de promessa de alívio. Eu tenho promessas do tipo de ganho, focado em resultado, né? Bastante utilizado aí no marketing digital, por exemplo. Aqui, aprenda a cobrar certo e aumentar seu lucro sem elevar demais o preço. Poderia usar vários exemplos aqui ligados à questão de marketing digital, renda extra em geral. Eu tenho promessas que estão mais ligadas à rapidez, agilidade, quando o tempo importa. Então, exemplo, descubra em poucos minutos o erro que está travando as suas vendas. Então, aqui eu estou oferecendo para a pessoa, né, esse poucos minutos. Eu quero agilizar alguma coisa para ela. Eu quero mostrar que de maneira rápida eu consigo fazer alguma coisa para essa pessoa. É um outro modelo de promessa que a gente tem. A gente tem promessa de correção de erro. Então, descubra o erro invisível que faz você precificar errado e perder dinheiro. Mais um tipo. Promessa de diagnóstico.
Descubra qual bloqueio está impedindo seu perfil de converter seguidores em clientes. Mais um formato de promessa que a gente pode utilizar. Eu não vou colocar mais aqui muitos exemplos de promessa, que isso aqui é só para mostrar, abrir a cabeça de vocês, que não é somente promessa direto no sentido assim de que eu vou vender para esta pessoa, tá? Eu posso trabalhar situações como a gente mostrou aqui, né, de diagnóstico. Então entenda por que você não consegue perder o peso após o parto. Isso não é uma promessa de que eu vou vender um produto para você. É uma promessa de que eu vou te ajudar a entender o porquê que você não consegue perder o peso. Através dessa promessa, aí sim eu levo para um quiz, levo para uma VSL e lá eu vou ter depois uma promessa de venda, tá? Então isso daqui, entendo, fique bem claro, promessas não é obrigatório que seja uma promessa de venda logo de cara. Você pode ter infinitos tipos de promessa aqui, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre erros comuns em promessas, que basicamente é o que tá ao contrário do que a gente já colocou como o que é certo, né? Então, colocar palavras sofisticadas, esqueça disso. Você tem que falar na língua da pessoa de uma maneira muito clara, beleza? Tentar parecer revolucionário demais. É o que a gente falou lá em cima também. Não adianta eu dizer que você vai ganhar R$3.000 por dia dormindo, esse tipo de coisa, porque isso vai gerar uma desconfiança. Então a promessa ela tem que ser interessante, mas ela tem assim aquele ponto que se você passar, despenca, tá? Então tem uma promessa fraca, essa promessa eu vou otimizando ela, vai ficando boa, vou convertendo, mas se eu abusar na mão, eu gero o efeito ao contrário, eu começo a gerar desconfiança, isso se torna uma objeção para a gente vender, tá? Focar no método ao invés do resultado. O que eu quero dizer com resultado aqui? A pessoa ela tem uma dor, uma necessidade, e eu tenho que trabalhar em cima dessa necessidade. Então ela quer perder o peso e ela não tem tempo. É isso que eu preciso prometer para ela. Eu prometo que eu vou te ajudar a perder o peso dentro do tempo que você tem disponível. Isso é uma coisa. Se eu ficar focando no método, ou seja, conheça o método 3P de perda de peso, blá blá blá, aí você vai se complicar. A promessa tem que ser em relação à dor da pessoa e não ao teu produto, não ao que você quer apresentar para ela, em cima da dor, tá? Prometer demais, já falamos, né? Acaba quase caindo aqui no mesmo conceito de parecer revolucionário demais. Deixar amplo, deixa eu subir um pouquinho aqui a tela. Deixar amplo para pegar mais gente, né? Então, eu vou tirar a questão do parto, porque aí eu pego todas as mulheres. Só que quando você pega todas as mulheres, você não é específico. A gente falou sobre a necessidade de ser específico. Então, eu preciso ser específico para que o meu criativo conecte, minha promessa conecte com o público que eu quero atacar. Então, deixar amplo demais, você vai pegar mais gente, mas vai converter menos. Ok? E já falamos lá em cima também, né, sobre o uso de linguagem que o público não fala. Então, não adianta você tentar colocar termos que são bonitos. Você tem que falar na língua que a pessoa entende. Se ela não entende, se ela não conecta com aquela promessa que você vai fazer, nada vai funcionar, tá? Esses são erros comuns aí que a gente acaba fazendo muito em relação a promessas. Deixa eu pegar aqui agora uns certos e errados para a gente brincar um pouquinho aqui do que deve ser feito e o que não deve ser feito, tá? Deixa eu só trocar de tela aqui. Enquanto isso, vão respondendo para mim aí se isso daí tá confuso, se vocês estão conseguindo compreender. Enquanto eu pego alguns exemplos aqui para mostrar para vocês.
Vocês podem responder, viu? Não precisa ter medo, não. Tá competindo para responder? Só não entendi onde isso vai ser usado. Nas criativas na página. Ótimo. A gente já vai chegar nesse ponto ali, tá? Por enquanto, entendam só da promessa. O que eu quero prometer? A gente já vai falar, que é a continuidade de tudo isso daqui, para onde que isso daqui vai parar. Jesus, cadê o negócio aqui? Show de bola! Vão respondendo aí, gente. Eu tô só procurando um negocinho aqui. Vamos lá. Eu não vou criar essas promessas aqui ao vivo com vocês. Eu vou copiar algumas que estão prontas. Por quê? Para você criar uma promessa, você tem que pensar em todos aqueles parâmetros que eu coloquei lá em cima. Ela tem que ser simples, ela tem que estar na linguagem ideal, ela tem que ser específica, enfim, tem todos aqueles critérios. Para a gente criar qualquer coisa assim, eu teria que fazer um estudo de cada público, cada dor que eu fosse criar uma promessa, que é o dever de casa de cada um quando for criar sua promessa. Então, eu quero falar sobre dieta. Qual é a linguagem que eles usam? Eu não sei. Isso daí você vai ter que procurar. Você vai ter que entrar nesse universo daquilo que você quer anunciar para descobrir como é que eles se comunicam. Tá? ChatGPT, Google Trends, vídeos de YouTube para ver como que são as headlines. A gente tem que entrar e mergulhar nesse universo para entender como é que a gente fala. Não tem como eu querer criar uma coisa de dieta aqui agora sem eu entender como que é. O que eles falam, que jeito que eles falam, quais são as dores que eles querem. Então eu vou trazer exemplos genéricos para vocês terem comparativo, ok? Para usar de referência aí quando vocês forem criar. Então, por exemplo, eu vou trazer termos genéricos aqui que vocês vão compreender melhor. Desperte a sua melhor versão. Se eu fosse falar sobre isso aí em relação à dieta, por exemplo, gente, vocês concordam que isso aqui é meio abstrato? Qual é a sua melhor versão? Vamos trazer aqueles pontos aqui. Simples, específica, desejável, possível, sem exageros. Vamos trazer aqui embaixo para a gente avaliar junto aqui. Ó, vocês concordam comigo que despertar a sua melhor versão? Tá, é simples, ok. É específica? Não. Para quem que eu tô falando? Tô comunicando com todo mundo. É desejável? Aí vai de uma pesquisa lá em relação às dores das pessoas, né? É escrito na linguagem do público-alvo? Eu acredito que não. É possível? É até difícil avaliar porque ele é meio abstrato, né? É sem exagero? Beleza, é sem exagero, mas também é sem sal, é sem nada, né? Então ele não se enquadra nesses critérios aqui que a gente colocou sobre uma promessa, tá? Um outro termo aqui, eu estou pegando de maneira termos isolados, né? Não seria uma promessa inteira. Estou só pegando termos para você entenderem pedaços da promessa que assim não funcionariam. Ative seu corpo ideal, a mesma coisa. A revolução definitiva do emagrecimento. O segredo oculto da queima de gordura. Gente, vocês concordam? Vamos colocar aqui, ó, ruins. Que nada disso daqui ele atende esses critérios? Eles são genéricos, eles são fracos, eles não batem numa dor específica. É uma coisa muito assim mal feita, né? Isso aqui não vai vender se a promessa for isso daqui. E vocês já vão entender aonde que vai entrar essa promessa aqui, como o André perguntou. Vamos tentar trazer agora exemplos bons. Então olha lá.
Aqui só uma base, tá? Aprenda como emagrecer sem seguir dietas impossíveis de sustentar. Esse daqui, na verdade, ele é simples de entender, ele é específico? Não. Então aqui a gente teria que entrar com a questão da especificidade. Então aprenda como emagrecer sem seguir dietas impossíveis de sustentar após o parto. Ok? Então aqui eu entraria na questão da especificidade após o parto. Desejável, não sei, faz parte do mapeamento quando a gente faz estudo das dores das pessoas. Escrita na linguagem do público-alvo, também não sei porque não é o público que eu trabalho, mas eu acredito que, né, seja uma comunicação bem tranquila para pessoa, para qualquer pessoa compreender. É possível? Sim, é possível, é sem exageros, né? Não estou prometendo nada absolutamente fora do que a pessoa poderia fazer, até porque eu não coloquei números, não coloquei nada disso, poderia, inclusive, tá? Como emagrecer, poderia trocar quilo por semana, sem seguir dietas impossíveis de sustentar após o parto. Vocês concordam comigo que isso aqui já começa a ficar bem mais interessante, né? Quando a gente vai misturando a especificidade, a simplicidade. Tá falhando o microfone de volta? Confirmem pra mim, gente. Tá ruim ainda? Mas que coisa. E agora? Boa? Então tá bom. Então vocês concordam comigo que quando a gente começa a ter esses critérios aqui, a gente começa a deixar isso tudo muito mais interessante, né? Do que se eu pegar isso aqui, ó. Tá? Imagine que isso aqui seja a headline de um site. Você entra no site e tá escrito isso, ou isso, ou isso, ou isso daqui. Qual que parece mais interessante para vocês, né? Supondo que vocês fossem mulheres e estivessem com problema após o parto. Sem dúvida nenhuma seria o segundo, né, gente? Não precisa nem pensar muito. O segundo ia converter muito mais com absoluta certeza, tá? O que mais que a gente poderia aqui colocar de exemplos bons? Vamos lá, pegar uma outra dor de outra pessoa aqui para a gente fazer. Falta tempo para o exercício aeróbico por estar cuidando do filho. Que variação que a gente poderia fazer aqui? Vamos colocar aqui a dor e a promessa. Descubra como perder 1 quilo por semana com a técnica dos 5 minutos de corda em casa. É difícil montar essas coisas tudo de cabeça, né? Mas a ideia, eu acho que vocês entenderam, né? Ela tem falta de tempo, então a gente tem que bater em cima do quê? Da falta de tempo. Tem que explicar que de alguma maneira ela vai atingir aquele resultado que ela quer, mesmo que ela tenha aquela dificuldade que é a questão da falta de tempo. Então no caso dela ali, ela queria perder peso, mas ela não tem tempo para conseguir fazer um exercício. Então poderia trabalhar uma ideia mais ou menos em cima disso daqui. Eu já vou mostrar para vocês na prática como é que eu faço e por que eu não fico criando 1000 coisas aqui de cabeça, tá? Mas vocês conseguiram entender, né, a diferença entre coisas genéricas e quando a gente entra com promessas que se encaixem nesses critérios aqui, certo? Elas vão ficar extremamente mais atrativas para a gente conseguir vender. Beleza? Até aqui de boa? Posso seguir em frente? Beleza! Agora vocês vão começar a entender onde entra tudo isso daqui. Vamos lá! A gente tem um produto, sei lá, técnica dos 5 minutos para emagrecer.
A gente tem um público-alvo. São mães após o parto que não tem tempo. Aliás, mães após o parto. Dor, não ter tempo para perder peso. Promessa. Vamos pegar uma aqui. Isso aqui. Estou montando agora todo o esqueleto. Vamos colocar aqui o esqueleto. Esqueleto da promessa. Ok? Então, eu comecei com o produto, que é o que vocês têm. Aí eu defini um público-alvo, que no caso aqui foi aleatório, mas o certo seria a gente pesquisar o público-alvo, se ele tem potencial de compra, se a dor que ele tem é uma dor que ele pagaria por aquilo, se ele deseja realmente solucionar aquele problema. Pois, como eu falei para vocês, eu posso ter uma dor, mas indiferente, não vou resolver e tampouco vou pagar por isso, tá? Então isso aqui, esses dois, faz parte de um estudo que deveria ser feito antes por todo mundo, que não é o tema da aula de hoje. Mas vamos supor que está tudo ok aqui, a gente vai para a promessa, que é esse cara aqui que estaria dentro dos critérios que a gente falou. Legal, Rafael. E aí? Onde que entra essa promessa? Gente, a promessa que é a base de tudo. É dela que começa a surgir as outras coisas que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa na promessa, o próximo passo depois da promessa, se chama estratégia. Aqui que a coisa começa a ficar legal. Estratégia. Olha só, vocês viram promessas lá em cima que eu dizia assim, venha fazer o diagnóstico do porquê que você não perde peso depois do emagrecimento, certo? Essa é a minha promessa. Se eu tenho uma promessa de diagnóstico, eu vou mandar para uma página de vendas, você não vai vender nada, ninguém vai comprar de você. Então, quando eu tenho isso aqui, ó, descubra como perder 1 quilo por semana com a técnica dos 5 minutos. Se eu estou falando para descobrir, será que eu mandaria para uma página de vendas? Eu quero descobrir. Você falou para eu descobrir. E aí? Página de venda talvez não seja o ideal. Eu poderia mandar para um quiz. Eu poderia mandar para um advertorial. Eu poderia mandar para uma VSL. Para quem não sabe, é uma página de vendas que fica tudo escondido, fica um vídeo só quando chega no momento da oferta que aparece o resto da página. Mas se eu falei isso, eu tenho que mandar para alguma coisa dessa. Porque se eu mandar para uma página de vendas, a pessoa descobre como perder 1 quilo por semana. Daí a pessoa entra, método blá blá blá, R$50. Cara, mas não era para eu descobrir? Não era para eu entender alguma coisa? Então essa promessa aqui começa a guiar para a gente qual estratégia que eu vou fazer. No caso aqui, baseado nessa, né, seria um quiz, um advertorial ou uma VSL, mas não uma página de vendas. Tá? Desse jeito que foi desenhada a promessa, não seria. Ok, descobrimos, vamos colocar aqui numa sequência para ficar bonitinho. Descobrimos a estratégia que eu vou fazer. Ótimo. Depois da estratégia, vem a parte mais importante, que é, vamos colocar assim de página, não seria a página de vendas, né? Página, quiz, ADV, o que for, tá? Aqui entra a headline. A headline na minha opinião, é um dos maiores problemas que a gente tem, motivo de muita gente acabar não conseguindo vender. Se eu tenho essa promessa aqui, eu caio no site e ele não está alinhada com a promessa, a pessoa, aliás, perdão, que eu falei em promessa, esquece, vou ter que explicar mais para frente aqui. Essa promessa aqui, gente, é o que vai entrar aqui agora. Daqui a pouco eu já explico isso que eu ia começar a falar agora. Isso aqui é a headline
do nosso site, basicamente. A promessa que o André perguntou, aonde que ele entra, é a headline do site. É o início do teu quiz, é a headline do teu advertorial, é a headline do teu VSL, é isso. Isso é a promessa. Ok? Eu ia falar outra coisa aqui, acabei misturando e trocando as bolas. Agora é que a gente entra no que eu ia falar. Depois que eu tenho a página definida, depois que eu tenho a estratégia definida, que eu tenho a página, seja um quiz ou advertorial, o que for, eu vou lá, coloquei, descubra como perder 1 quilo por semana com a técnica de 5 minutos. Eu defini que é um quiz, ótimo, e agora? Agora vem os anúncios. Tá? Ou mais propriamente dito, a copy. Se eu coloquei que a minha promessa é descubra como perder 1 quilo por semana com a técnica dos 5 minutos, agora é que eu vou fazer uma comunicação totalmente alinhada com a promessa que está lá no meu site. Aí que a turma começa a se quebrar. Você pode pegar muitos anúncios por aí. E você vai ver que no anúncio ele está dizendo uma coisa X, tipo, sei lá, descubra como perder 1 quilo em casa. Aí você clica, entra num, sei lá, pode até ser num quiz, mas daí tá lá, métodos dos 5 minutos. Gente, tem que estar alinhado. Aliás, método dos 5 minutos até estaria um pouco alinhado, mas sei lá. Eu vou te mostrar como perder peso, como pular corda em casa. Não é a mesma coisa. Isso vai quebrar, vai desconectar. O anúncio, ele tem que falar aquilo que eu tenho do outro lado. E se a minha promessa, se a minha página, meu quiz, seja lá o que for, é descubra como perder 1 quilo por semana com a técnica dos 5 minutos, todos os meus anúncios têm que estar alinhado com isso daqui. Aqui, obviamente, entra uma variação gigante, né? Os anúncios possuem variações de formatos criativos. Formato seria criativos. Eu posso dar uma dica, eu posso ter um meme, eu posso fazer um react, eu posso fazer uma notícia, eu posso, enfim, ter uma infinidade de coisas aqui, né? Eu tenho o formato tecnicamente falando ali, tá? Formato vídeo, imagem, carrossel. Eu tenho... Eu vou só dar uma pincelada nisso daqui, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. A minha promessa é isso aqui. Descubra como perder 5 quilos por uma semana com a técnica dos 5 minutos. Eu poderia fazer, por exemplo, uma notícia, onde eu diria: brasileira descobre uma técnica de pular corda em casa capaz de perder 1 quilo por semana, exclusivo para pessoas após o parto. Isso aqui é uma notícia. Posso fazer imagem, posso fazer vídeo, posso fazer o que eu quiser, tá? E aqui eu conectaria, né? Veja a notícia na íntegra. Algo assim, clicando em saiba mais. Veja que isso aqui está totalmente alinhado se a pessoa chegar aqui e cair num advertorial, certo? Supondo que fosse um advertorial. E o advertorial está isso aqui, ó. Ele estaria alinhado com isso, tá? Se eu for fazer uma dica, vamos ver aqui. 3 dicas de como perder peso após o parto. Dica 1, XXX. Dica 2, YY. Tá difícil esse áudio aqui. Voltou o áudio, gente? Beleza. Dica 3.
pular corda em casa com o método de 5 minutos. Responda o questionário gratuito e veja se esse método é para você. Então, vamos supor que aqui eu fosse levar para um quiz. Eu poderia fazer um de dica, poderia fazer dica, notícia de qualquer coisa, tá? O que eu quero mostrar para vocês você tem que ter uma conexão entre a copy e aquilo que a pessoa vai ter assim que ela abrir aquela página. Beleza? Se houver uma desconexão entre esses dois pontos, provavelmente você vai perder muito tráfego. As pessoas vão entrar e vão sair muito rapidamente. Então aqui eu já coloquei que é para responder o questionário gratuito e ver se esse método dos 5 minutos faz sentido. Aí ela pega, clica lá e acaba caindo num quiz que descubra como perder 1 quilo por semana com a técnica dos 5 minutos. Tá? Então o criativo ele precisa estar totalmente ligado com a promessa. Independente do tipo de criativo que você vai fazer, independente se é vídeo carrossel, se é uma dica, se é uma notícia, se é um meme, se é qualquer coisa, ele tem que estar estreitamente conectado com a promessa. Senão você vai perder um monte de tráfego e as pessoas não vão vender. E eu garanto para vocês, pega qualquer anúncio que vocês verem, vão na biblioteca de anúncio, pega lá um anúncio, veja o que ele escreve e clica e abre a página. Veja o que você percebe. A grande maioria deles você vai olhar e falar, caramba, beleza, se eu quero muito aquilo, ok, mas você vai ver que eles não estão bem conectados. A grande maioria não. Tá? O Motorola escreveu aqui, dá para colocar tempero nisso? Criar novo nome em volta da técnica de pular corda? Claro, dá para fazer muita coisa aqui. Aqui eu estou dando uma pincelada para vocês entenderem o conceito, né? Mas dá sim para trabalhar com mecanismos únicos, dá para ter nomes exclusivos, né? Dá sim, inclusive o mecanismo único é uma recomendação que eu faço para vocês. Então sim, ao invés de simplesmente ser pular corda em 5 minutos com o método 5, se bem que o método 5 minutos já acabaria sendo um mecanismo único, né? Mas se fosse uma coisa muito banal, descubra como perder 1 quilo por semana pulando 30 minutos de corda, a pessoa vai olhar assim, mas tá, eu pulo 30 minutos de corda, eu não preciso de você. Agora, o método de 5 minutos, a pessoa já vai falar, como é esse método, né? O que tem por trás dele? Tem uma metodologia, tem alguma coisa por trás. Então, sim, é recomendável sempre ter esse mecanismo único aí nas promessas que vocês forem fazer, tá bom? Agora, eu vou mostrar como que eu faço na prática todo esse mapeamento hoje, que é claro que eu não vou ficar fazendo tudo isso daqui no tempo que eu estou aqui com vocês, já tinha feito 10 mapeamentos desse daqui. Antigamente, até antes das IAs, eu fazia tudo isso na mão. Então eu ia estudar quem que é o público-alvo, vai para YouTube, vai para Google Trends, usar ferramentas como SEMrush, Ahrefs, um monte de ferramenta que tem aí no mercado, para dar dados para a gente, daí pega aquilo ali, vou para Dores, aí tem outras ferramentas que custavam uma fortuna para a gente fazer, pagar 300, 400 reais por mês, e assim a gente ia montando os relatórios, passava um mês para montar um relatóriozinho, para a gente ter uma ideia de para quem que a gente ia anunciar, ok? Hoje eu faço qualquer coisa disso daqui na mão? Não faço absolutamente mais nada disso. Vou mostrar para vocês como que eu faço aqui na prática, a gente vai criar junto um mapeamento para vocês entenderem, tá? Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Hoje, gente, com a chegada de IA, eu uso o cérebro o mínimo possível. O negócio de ficar usando o cérebro à toa, não precisa não, né? Deixa ela trabalhar pra gente. Deixa eu compartilhar aqui então a tela. Aqui, minha gente. Chegou a tela aí para vocês? Tá bom. Então vamos lá.
Essa ferramenta aqui se chama Magic Flow, tá? Ela é uma ferramenta para fazer exatamente tudo isso que a gente teria que fazer na mão, só que ela faz com inteligência artificial, tá? Então vamos fazer uma simulação exatamente desse produto de emagrecimento para mães ali para a gente ver o que aconteceria. Então, primeiro aqui, a gente começa com a descoberta de oportunidades. Isso daqui nada mais é do que o conceito que eu ensinei para vocês ali, que você tem que entender público-alvo e dores. Só que ela faz isso, essa pesquisa toda que eu falei para vocês que teria que ser feita, de ir lá analisar se aquela dor a pessoa pagaria por aquilo ali, se essa dor tem urgência, esse público-alvo é um público-alvo bom, ou de repente é um público que não tem poder aquisitivo para comprar absolutamente nada, são pessoas que às vezes têm uma dificuldade gigante para comprar pela internet, então vai lá vender um produto de, sei lá, algo específico para idoso, 70 anos de idade, para uma doença específica de 70 anos de idade. O que vai acontecer? Pode estar tudo certinho, mas o teu público-alvo, cara, ele não está acostumado com isso. Ele ainda é do tipo que vê a propaganda do colchão mágico na televisão, liga para o 0800 não sei o que e compra em 50 vezes lá no boleto. Então, a gente, quando analisa público, analisa dor, a gente tem que pensar numa série de possibilidades. Como eu falei, não é o objetivo dessa aula falar de dores e de público, mas só para vocês entenderem que essa ferramenta vai fazer isso por trás. Ela vai procurar um monte de público, um monte de dor, vai analisar uma série de fatores para poder trazer para você aquelas opções que são mais viáveis, para a gente não ter que ficar pensando e planejando. Então vamos colocar aqui, ó, emagrecimento para mães pós-parto. Claro que é para mãe, né? Porque não existe pai pós-parto. Emagrecimento para pós-parto. Beleza? Vou colocar aqui. Eu ver a minha descrição do produto. Aqui está escrito promessa, nem é promessa. Isso aqui está errado, tá? Isso aqui é a descrição do produto. Então vamos lá. Eu vou criar um método de aulas que a pessoa pratica por apenas 5 minutos em casa e é capaz de perder até 1 quilo por semana sem fazer dietas e de maneira totalmente segura, ainda que ela esteja em casa cuidando do filho recém-nascido. Essa é a explicação do meu produto inventado na minha cabeça. Vou colocar o preço aqui, R$ 47,00, não tem site de referência, quero anunciar no Meta Ads e eu vou colocar aqui para explorar outras possibilidades que eu quero que ele abra o leque para mim, já que isso daqui não é um produto que existe de verdade. Então, se ele vê que existe uma outra possibilidade ali que dá para adaptar o produto um pouquinho e acabar pegando um outro nicho mais interessante, ele vai sugerir para mim, tá? Então vamos lá, vamos localizar as oportunidades aqui. Deixa ele gerando aí pra gente. Ó, já gerou. Então olha só, oportunidades. Isso daqui é um cruzamento de público com dor. Ele já cruzou centenas de públicos, centenas de dores e trouxe pra gente aquilo que ele acha que é mais viável. Então olha só, que ele colocou como principal aqui, mães no pós-parto que não conseguem emagrecer por falta de tempo e rotina caótica. Então, segundo a pesquisa dele, tempo é o maior problema para pós-parto. Mulheres que ganharam peso recente e não conseguem seguir dietas ou treinos longos é uma outra dor. Mulheres sobrecarregadas querem emagrecer, mas não tem tempo entre trabalho, casa e filho. Não entendi qual que é tanta diferença aqui entre um e outro, que ele colocou como nota 9, mas dá para gerar os relatórios e entender isso depois. Mães recentes que se sentem inseguras com o próprio corpo e querem resultados rápidos sem comprometer a saúde. Enfim, eu não vou ler todos aqui, beleza? Eu vou simplesmente selecionar. Isso aqui, o que vocês precisam entender só, que é um cruzamento que manualmente poderiam ser dezenas de públicos e dezenas de dores em cada um. Se eu tenho 10 públicos e cada um me dá 10 dores, eu teria 100 combinações para fazer na mão, que é relativamente complicado. E
E aqui ele já deu para mim aqui o que ele acha melhor e qual é a dor, então a gente vai acreditar nele aqui, vamos selecionar esse 10 do 10 aqui, e a gente vai para onde? Para as promessas. Então lembra que eu falei, a gente tem o quê? Um público, um produto, né, para começar. Esse produto é para um público que no caso eu sugeri ali, baseado na escrita que eu dei do produto, que seria alguma coisa voltada para mães. Então ele vai trabalhar em cima desse público aqui, porque eu escrevi isso. Do público ele cruzou com a questão de dores e ele trouxe pra gente as dores que ele acha mais forte. Através das dores eu vou gerar as promessas, beleza? Então vamos lá gerar as promessas aqui. A parte que eu mais gosto, não fazer nada. Clicar e deixar as IAs trabalharem. Isso aqui era trabalho, gente, no passado para um mês de trabalho. Hoje, um clique. Aqui, ó. Ele gerou pra gente produto, né, que eu coloquei. Ele gerou pra gente promessas. Lembra que eu falei depois de promessas, a gente tem a estratégia, né? O que eu vou fazer com aquela promessa? Ele já gerou uma promessa, a que ele considerou ideal, para cada uma das principais estratégias. Então, aqui ele acabou entendendo que a melhor é eu mandar para uma PV, né? Pela nota aqui, seria melhor você mandar direto para uma página de vendas, tá? Mas ele tem promessas para advertorial, para quiz, para VSL. A página de venda, apesar dele recomendar como nota mais alta aqui, quando a gente pensa em escala em grande porte, normalmente vai ser melhor você trabalhar com advertorial, com VSL, com quiz. Por quê? A página de vendas, eu tenho meus anúncios já meio direto de que é uma venda. E ninguém gosta de comprar nada, né? As pessoas não gostam disso. Já os anúncios de quiz, de advertorial, VSL, eles são anúncios camuflados, tipo, faça um testezinho gratuito lá e descubra por que você não perde peso, então a pessoa vai meio que convencendo. A página de venda sempre acaba trabalhando mais um público já pronto para comprar, tá? Então, pensando em resultado imediato, a página de venda, sem dúvidas, ela é ótima. Quando a gente já pensa assim, putz, eu quero um negócio que eu tenha tráfego mais barato, que eu tenha uma escala maior, quando a gente vai assim de mais suave, que é advertorial, VSL, quiz, etc., a gente pega mais topo de funil e a gente consegue ter uma escala maior, tá? Aqui, ó, tem um relatório que é bem interessante, que é bem bacana de ler tudo isso daqui, que ele mapeia. Então, tudo aquilo que eu falei para vocês que a gente teria que fazer na mão, né, entender se tem uma urgência e tal, ele mapeia pra gente. Então, olha só. Alta intensidade emocional, pós-parto, mistura cansaço extrema, queda de autoestima e pressão estética. Altíssima frequência, acontece todos os dias, corpo incomoda a vestir roupa, se olhar no espelho ao sair de casa ou ver fotos. Impacto direto, evita sair de casa para não gostar do corpo, usa sempre as mesmas roupas largas. Gente, tudo isso daqui vira argumentação para criativo, que inclusive essa ferramenta faz automaticamente também. Então, quando a gente gera as coisas na mão, a gente não pensa em tudo isso. Aqui, eu lendo, por exemplo, essas informações, mesmo eu não sendo dessa área aqui, você começa já a pensar nas copies. Ó, a pessoa se olhar no espelho. Ah, você se olha no espelho e não consegue mais se reconhecer após o parto, blá, 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 poderia virar um storytelling, tá? A gente vai lendo essas coisas, a gente já consegue ver a página de venda, já consegue ver o criativo, já pensar na página, a pessoa realmente, o espelho para ela é um problema, vou meter uma imagem dela se olhando no espelho e se achando gorda. Você já começa a viajar e pensar em várias situações que são difíceis se a gente não tiver um relatório bem certinho de toda a situação do que a gente quer vender, né? Urgência, consciência do público, altamente consciente da dor, ele sabe que engordou, ele sabe que não consegue manter a rotina, ele sabe que falta tempo, isso é ótimo. Se ele sabe, né, ele é mais fácil da gente vender.
Já tentou antes, ele mapeia pra gente, ó, dietas rápidas, treinos de YouTube, caminhadas que abandonam. Gente, isso aqui é copy, já vira copy. Então eu já poderia falar assim, você teve o filho recentemente, e as caminhadas... Agora travei tudo aqui. Vamos esquecer a parte do parto ali, só para simplificar. Você tenta fazer caminhadas para perder peso, treina 1-2 dias e abandona. Não é isso que acontece? Pronto, eu já conectei com a pessoa. Isso aí são ganchos, né? Mais um treino do YouTube de perda de peso que você não conseguiu realizar. É um gancho. Os ganchos são o início dos vídeos, para quem não sabe, tá? Então é a forma com que eu começo os vídeos. Isso aqui, essa ferramenta também gera tudo isso sozinho pra gente. Então eu começo já falando, você fez mais uma dieta, mas no terceiro dia já não aguentou mais, não é verdade? Eu sei, blá blá blá. E aí tem todo o desenrolar da história e termina onde? Conectando com a promessa. Então você começa o criativo com a argumentação que você quiser. Quem viu um criativo meu hoje lá para chamar para essa aula era um criativo falando do Cloud Code. E aí, quem não viu, depois veja lá um criativo interessante. É um criativo que você começa de um jeito e vai indo. E termina onde eu quero. Então eu posso fazer a mesma coisa com dieta rápida, mais um treino do YouTube. Eu poderia fazer uma brincadeira do tipo... novo treino do YouTube que emagrece 100 kg por dia. Daí você pega e inverte a história, né? Pois é, você já tentou seguir mais aquele treino e não funcionou. E aí você vai desenrolando a história e termina onde? Na tua promessa. Então, a copy, o gancho, você começa do jeito que você quiser. A copy é onde você vai fazer toda a tua argumentação. E o final sempre vai ser a tua promessa. Não ela escrita propriamente dita, mas conectado com a promessa, que é a headline do teu site, do teu quiz, da tua VSL. Tá? Objeções e fricções, 5 minutos não faz diferença nenhuma. Ele já colocou aqui situações que a pessoa vai pensar, né? Quando ela abrir teu site, quando ela abrir teu quiz, o que for. Isso aqui vira argumentação para colocar no quiz, ou no VSL, ou no que for. Então, eu já montaria o quiz e já ia pensar nos depoimentos. Eu já ia pegar isso aqui, ó, e um dos depoimentos que eu colocaria, obviamente, se tivesse um vídeo, um texto, qualquer coisa que tivesse alinhado com isso, iria colocar lá, ela também não acreditava que 5 minutos faria diferença. Eu já pego e já mato essa objeção. 1 quilo por semana parece um irreal. O que eu ia ter nos depoimentos? Perdi 1 quilo essa semana, mesmo sem acreditar. Tá? Então isso aqui, ó, vira tudo prova social que a gente coloca em página, coloca no quiz, argumentos de VSL. Todo esse texto, galera, se você lê isso daqui, você monta um negócio absurdo. E aqui começa a diferença do porquê. Começa não, aqui já termina a diferença. Porque alguns vendem, outros não. Porque você simplesmente manda para uma página Jaguara que nem está conectada com a promessa, não está conectada com nada, chega lá, é totalmente genérico, não tem nada de quebra de objeção, daí a pessoa entra e o pensamento dela, 5 minutos não funciona. Ela não vê nada que prove ao contrário, sai do site e você perdeu a venda. Então tudo isso daqui que esse relatório escreve pode virar criativo, copy, pode virar argumentação, pode ser depoimentos que você pode até pedir para os teus alunos. Então você vê que a situação aqui de 5 minutos é uma desconfiança grande, você tem alunos, já manda no grupo lá, galera, alguém aí passou por essa situação e pode gravar um videozinho para mim? Pronto, já pega o videozinho e coloca no site quebrando aquela objeção, tá? Então esse relatório aqui é simplesmente sensacional, não vou nem entrar mais em detalhe nele aqui, vou seguir em frente, senão a gente vai terminar só amanhã. Então, voltando para a situação, a gente já tinha o nosso produto, a nosso público-alvo, que são mães, a nossa dor, que é a falta de tempo, que é a plataforma que sugeriu. Da dor, a gente fez o mapeamento de promessas, que já cruzou, para não ficar 50 etapas, promessa, ideal e estratégia. Então daqui eu já ia olhar e falar, eu quero rodar um quiz. Vamos rodar um quiz. Do quiz, a gente vai para copy. Eu vou pegar quiz aqui só de exemplo mesmo, tá? Vou pegar quiz. Só para vocês verem como é que é daí uma copy, que é onde conecta e onde termina essa sequência toda, tá?
Agora nós já estamos num cenário que já temos produto, público, dor, estratégia e promessa. Agora é que se cria copy. Agora é que se pensa em criativo. Em criativo, a gente tem ainda a questão, que eu não vou entrar em detalhes aqui, de pessoas conscientes de um problema, pessoas conscientes de uma solução e pessoas conscientes de uma oferta. Eu não vou entrar em detalhe disso hoje aqui, porque não é tema, o tema era promessa, mas acredito que muitos de vocês entendem o que é isso daqui, né? São estágios do funil, e para cada estágio, mesmo que seja o mesmo público, mesma dor, mesmo tudo, existem pessoas que não têm a menor ideia de como resolvem aquilo, existem pessoas que sabem como é que resolve aquilo, e existem pessoas que já até conhecem o teu produto. Para cada um deles, a gente escreve copies diferentes. Eu vou pegar aqui só das pessoas conscientes do problema. Pessoas que sabem que tem aquilo ali, que é o cenário que provavelmente passa dentro da cabeça de vocês. Ele trouxe para nós aqui 3 sugestões de formatos que seria interessante para esse público-alvo. Vou mandar ele gerar uma cópia aqui, só de exemplo, para vocês compreenderem agora o fluxo como um todo da copy e voltando, né, até chegar no nosso produto. Tá? Vou pegar aqui, daí a gente joga para um bloco. Eu nem vou jogar bloco de notas. Acho que eu já repeti tanto ali qual que é essa sequência, né? Enquanto ele gera, vamos repetir mais uma vez. A copy, ela está conectada com a promessa. A promessa está dentro de uma página, de um quiz, de uma VSL. Esses dois têm que estar bem conectadinhos. Se eles não estiverem conectados, pronto, já quebra o tráfego e esquece todo o resto. Então, temos copy conectadas com uma promessa. Essa promessa foi mapeada em cima de uma dor de um determinado público. Aqui a gente tem a nossa sequência. Tá? Já respondo ali o Pedro. Vamos lá, vamos só dar uma olhadinha na copy aqui rapidinho que ele gerou, para a gente fechar essa conexão entre tudo. E aí, né? Acredito que tenha deixado claro a diferença entre você ter todo esse mapeamento e você simplesmente ter o seu produto de dieta e anunciar produto de dieta. Lembrando que para cada promessa é uma página, tá? Cada promessa é uma página. Cada promessa é um quiz. Cada promessa é uma VSL. Se eu estou prometendo que eu vou perder peso, que você vai perder peso após o parto, imagina que sem sentido eu mandar uma outra promessa, sei lá, para homens e a VSL fala de parto. Então, gente, tem que entender que para você vender, você tem que ter todo esse mapeamento. Eu vou trabalhar com este público, essa dor, essa estratégia, essa promessa, esses são meus anúncios. Cara, não deu certo, não estou conseguindo vender. Você pode recuar, testei 1, 2, 3, 4, 5 anúncios, não foi. Que tal mudar a estratégia? Pega o mesmo público, estava no quiz, VSL, talvez ele precise de um apelo emocional, manda para uma VSL. E aí copies conectadas com a promessa da VSL. Não deu também, volta atrás e muda o quê? A promessa. O produto é o mesmo no final. Pode ser o mesmo. Mas você muda a promessa. Você colocou, posicionou como para mulheres de parto, tal. A outra você pode posicionar para o homem. Não sei qual situação, teria que mapear o público ali. A ferramenta por trás, no fundo, do teu produto, é pular corda em 5 minutos. É isso. Só que toda a tua narrativa você construiu para a mulher de parto, a outra para o caminhoneiro, aí tem que mapear todas as dores e públicos ali. Então você vai ter várias páginas, você vai ter várias estratégias, você vai ter vários criativos. E não é tão difícil, tá? Eu sei que falando assim parece complicado, mas vocês viram que eu mapeei tudo aqui nos últimos 10 minutos, certo? Eu poderia pegar essa copy, já subir e rodar essa estratégia. Falta só a página aqui, no caso o quiz. Página de venda aqui de uma ferramenta chamada Preview, que a gente utiliza, que eu geraria lá. Eu passo para ela as informações do produto e ela gera a página em minutos. Tá? Quer ver? Vou mostrar uma para vocês aqui. Deixa eu ver se ele
Só para vocês verem aqui. Essa página foi feita em 60 segundos. Ó. Tá? Isso aqui é uma página criada pela ferramenta chamada Prévio. Então, nesse cenário aqui, eu mapeei tudo, chegou, beleza. A parte de página eu passo as informações pro Prévio. Esse é o produto, esse é o público, etc. Eu venho com todo esse planejamento que foi feito. Essa é a dor, esse é o público, essa é a promessa. Pau, gera a página. Clicou, ele gera a página sozinha pra gente. Essa ferramenta ali também vai ter a geração de quiz muito em breve, de VSL também, tá? Então hoje ela não gera, mas muito em breve eu vou fazer o fluxo completo aqui em 10 minutos, clico aqui, gero a página, pego o criativo e já subo para o meta, que inclusive sobe por aqui também, tá? Então, para a gente terminar a nossa parte da copy, vamos ver aqui como é que ficou. Ele gerou 3 ganchos para nós. Gancho é o início do nosso vídeo, que ele está considerando que fosse um vídeo, ou o texto que a gente coloca em cima de uma imagem. Então, olha só, alerta, 78% das mães no pós-parto relatam usar a mesma roupa há meses, pediatra explica o real motivo. Isso era um quiz? Eu não lembro, veio quiz, né? Veio quiz. Estudo revela porque mães no pós-parto não conseguem emagrecer mesmo tentando. A causa não é o que você imagina, é o que ele recomenda que seja o início do nosso vídeo. Vamos lá, vamos ver o que ele fez aqui pra gente. Urgente, estudo revela porque mães no pós-parto não conseguem emagrecer mesmo tentando. A causa não é o que você imagina. Pesquisa com 1.200 mães mostra que 85% abandona a tentativa de emagrecimento nos primeiros 6 meses após o parto. Você reconhece essas situações? Ó, ele está colocando todos os argumentos. Lembra que foi mapeado lá? Ó, ele colocou aqui. Separa a roupa de ginástica que ficou no armário, blá, 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 blá. Vamos ver como é que ele terminou. Isso acontece porque você está tentando encaixar soluções de quem tem 2 horas livres na sua rotina de 5 minutos. Olha o que ele está fazendo, galera. A gente está batendo na dor de mulheres sem... Estou quase querendo subir esse produto. De mulheres sem tempo. Ele já começou a martelar em cima do tempo. Ele já está alinhando com a promessa. Tá? Enquanto outras mães continuam frustradas com métodos tradicionais, você pode usar uma abordagem diferente. O método funciona assim: microtreinos de 5 minutos que se encaixam entre uma fralda e outra, entre uma soneca e outra de bebê. Olha, ele está fazendo toda a argumentação. Para descobrir, olha o que ele fez. Para descobrir se sua rotina atual permite aplicar este método, criamos um teste rápido de 2 minutos que analisa seus horários e indica o caminho personalizado. Faça o teste gratuito e receba seu plano de microtreino personalizado. Galera, vocês entenderam como agora fechou todo o ciclo? Que começou no nosso produto, que veio para mães com problema de falta de tempo. Pegamos uma estratégia de quiz com a promessa de resolver, de perder peso em 5 minutos. E terminou com toda uma narrativa, aqui, uma argumentação na copy alinhada com a promessa. Tudo que ele fez aqui, veja, ele conduziu, bateu nos problemas, nas objeções, ele já induz que é um quiz, porque ele diz faça o teste gratuito. Se eu fosse mandar isso aqui para um site, já quebraria tudo, essa copy não ia funcionar. Então ele já alinhou isso aqui com um quiz. Ele já meio que deixou assim nas entrelinhas que existe alguma coisa para essa pessoa, né? Um produto para ela comprar tal, ela não sabe. Ela vai saber só quando responder o quiz. E aí o que falta? Falta o quiz só. E o produto, claro, né? Que aqui a gente não tem. Falta o quiz, você mandar para o quiz, para essa pessoa responder as perguntas. E eu vou terminar essa live aqui mostrando um quiz para vocês entenderem como que é feito o processo, tá? Para transformar isso daqui em virar uma venda. E aí a gente fecha com chave de ouro. Era para ser uma aula de promessa e acabamos fazendo todo até copy e etc, tá? Vou mostrar para vocês aqui um modelo de quiz para vocês verem como é que a gente finaliza isso. Cadê o negocinho agora? Downloads aqui.
Aqui, ó. Esse daqui, obviamente, não está conectado com a promessa. Essa promessa aqui não está conectada com o criativo, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só para vocês entenderem como é que funciona um fluxo de quiz, quando vocês quiserem utilizar. Então, diagnóstico gratuito, 45 segundos. Aqui poderia ter um videozinho com a profissional. Aqui é a promessa, que a gente tanto falou na aula de hoje, beleza? Esse daqui não foi gerado pela ferramenta, tá, gente? É uma promessa aleatória só de teste. Só estou dizendo que aqui seria a promessa. Responda 7 perguntas rápidas e descubra a causa exata da sua dor e o microajuste para aliviar ainda hoje. Não fala de preço, não fala de nada. Descobrir a causa, beleza. Ele começa a fazer perguntas aqui, tá? Clicou aqui, vamos respondendo uma por uma. Ele vai dando informações ali embaixo, que tá até rápido pra caramba, nem dá para ler, mas só vou clicar aqui só para tentar chegar onde eu preciso para mostrar para vocês. São perguntas obviamente estratégicas para elaboração do quiz, mas veja que todo passo inicial ele não induz a uma venda, ele induz a uma ajuda. Eu estou aqui tentando fazer um diagnóstico. Beleza, terminamos o diagnóstico. Rafaelcelular.com.br. Beleza, terminou. Aqui já existe a captura de lead, para quem sabe, né, como é que são os funis e etc. por trás, sabe que isso aqui é ouro, que a gente já pode capturar, fazer recuperação, convidar essa pessoa para uma aula gratuita, mandar sequência de e-mail, dá para fazer uma infinidade de coisas, tá? Diagnóstico, beleza? Nosso quiz aqui fez o diagnóstico. Não repare tanto o layout disso daqui, que isso aqui é um quizinho só de um framework, assim, uma estrutura que eu utilizo aqui em alguns casos, tá? Diagnóstico, o trabalhador em colapso silencioso, nível de tensão acumulada. Aí beleza, a boa notícia, esse padrão é completamente reversível com micros ajustes certos. Então aqui a gente começa a fazer o quê? Eu fiz o diagnóstico do teu problema e tem solução. Bora ver a solução? Aqui está misturado, isso aqui não era para estar aqui, acho que eu abri o arquivo errado, tá? Aqui você basicamente dá o diagnóstico para ele e fala assim, ó, teu diagnóstico é tal, bora ver a solução disso? Bora. Aí a pessoa protocolo. Realmente esse aqui tá, eu abri o arquivo errado aqui, tá? Isso aqui funcionaria como? A pessoa iria clicar no botão igual eu cliquei, dizendo, beleza, eu quero ver como é que corrige, já sei que eu tenho um problema. Nas outras etapas começa meio que uma página de venda mascarada. Então eu posso, por exemplo, aqui, no lugar dessa página aqui, aparecer um vídeo dizendo essas pessoas tinham o mesmo problema que você. Assista embaixo, assista rapidinho, uma coisa assim. E manda a pessoa assistir, só depois que ela assistir você libera o próximo botão dizendo, eu também quero resolver. Então eu fiz o quê? Então tem a sementinha mostrando, olha, tem solução, essas pessoas estão fazendo. Clicou ali, mandaria para uma outra página onde eu poderia colocar depoimentos em texto. Essas pessoas aqui estão falando isso sobre o método que você vai ter acesso. Próximo. Né? A pessoa só vai navegando entre uma página e outra, basicamente para a gente plantar a sementinha no desejo dela, provas sociais, etc. Mostrou as informações para ela ali, vai para a próxima página, onde você começa a mostrar o que você vai entregar para ela. Então, olha, o teu protocolo vai fazer isso, vai receber isso, vai estar... Não fala em preço, não fala em nada. Você começa a fazer a pessoa, tipo, caramba, né, que massa, eu vou receber tudo isso e tal. Aí vai para a próxima página, onde você vai fazer uma ancoragem, dizendo, olha, no meu site oficial, esse produto aqui está custando R$ 1.497, uma coisa assim, tá? Mas foi liberado um super desconto para você agora. E um botãozinho, quero ver o meu desconto. Quando a pessoa clica, vem para essa tela final aqui com um produto de R$ 37. Você ancorou lá em cima, a pessoa já está achando que vai pagar uma fortuna. Ela fala, meu Deus, R$ 37 daqui, vou passar o cartão. Então, quando você trabalha com quiz, a estrutura é mais ou menos essa que eu passei para vocês, que não tinha nada a ver com a aula de hoje, mas eu quis terminar aqui com esse tipo de informação para vocês, tá? Deixa eu abrir novamente aqui o bloco de notas para deixar na tela.
Nossa senhora, como eu falo. 2 horas de live. Cadê o bloco de notas? Aqui. Aqui. Então, gente, resumindo tudo, produto é para um público que tem uma dor, aonde você faz uma promessa, baseado na promessa você define estratégia e baseado em tudo isso daqui você gera copies alinhadas com a promessa. E isso resume absolutamente tudo que vocês precisam. Aí ou faz na mão, faz uma ferramenta tipo essa do Magic Flow que já resolve 99% dos problemas aqui. Vamos ler agora aqui as mensagens de vocês. E quem tiver dúvida já vai mandando aqui, tá? Pedro, dá para se dizer que precisa haver uma linha tênue entre tudo, criativa, página, headline. Exatamente, cara. Tudo isso está conectado. E esse é o grande problema e dificuldade, né, para ganhar dinheiro. Se não houver uma conexão entre tudo isso, do início ao fim, você fica com algo extremamente genérico. E aí é difícil de converter. Quando você faz tudo certinho, produto pode ser genérico. O produto não precisa, vou ter um produto para mãe, produto para pai, produto para filho. Não, o produto é o de pular corda. Mas todo o teu planejamento, a tua dor, tua promessa, a estratégia, a copy, tudo vai estar alinhado para uma pessoa, para uma persona que você quer se comunicar. A aula vai ficar no LTM? Não, essa aqui não faz parte, mas todos os alunos eu vou compartilhar um link para vocês verem o replay, podem ficar tranquilos, tá? Quando o meu produto é novo e não tem prova social, qual é o recomendado a fazer? Bom, não tem muita opção, né? Ou você entrega esse produto para pessoas testarem, em troca de prova social. Já falei isso 1000 vezes. Quem que vai fazer? Ninguém. Então, tô falando só por desencargo de consciência, né? E segunda opção, que é o que todo mundo faz, o que é? Escreve qualquer coisa lá de prova social, né? É o que todo mundo faz. E eu não vou julgar quem está certo ou quem está errado em fazer qualquer coisa, cada um age conforme sua consciência. Certo é você... Eu acabei de falar que não vou julgar, né? Correto mesmo era você entregar o produto em troca de prova social, entendeu? Pega pessoas, seguidores, amigos, parentes, fala, ó, testa esse meu método aí, de graça, é um produto de milão, vou dar de graça para você. Só que você tem que fazer ele em 15 dias e me dar teu feedback. E é isso. Quando não é isso, não tem jeito, né? Aliás, tem a terceira opção, não ter prova social. Quando é um produto barato, gente, você tá com tudo bem alinhado, principalmente promessa, você consegue vender até sem prova social. Se eu não tenho uma promessa que ela é exagerada, né, coisas forçadas, está tudo muito bem alinhado, não tem por que a pessoa não comprar, entendeu? É R$30. O risco dela perder é maior se você tiver uma argumentação muito boa e você planejou tudo bem certinho. Basta ela ler uma informação muito bem transparente. Pensa só, a grávida. Todo o site voltado para quem fez pós-parto, as imagens para pós-parto, a informação lá no teu quiz, qualquer coisa que você vai colocar, é sempre perguntas relacionadas, né, a pessoas que acabaram de ser gestante. Aquilo ali já gera uma conexão muito grande. Vou falar, pô, essa pessoa sabe falar comigo, eu vou arriscar. Então consegue fazer até sem promessa. Tá bom? Gente, ninguém tem dúvidas, eu tô assustado que quando fica assim, ou foi muito bom, ou ninguém entendeu nada. Respondam para mim, por favor, se principalmente isso aqui, ó, ficou tudo claro para vocês. Tem 2 só, o resto foi assistir novela. É bastante informação, né? Eu passei porque eu quis mostrar a teoria por trás de tudo isso dali, tá, gente?
Mas minha recomendação, que é o que eu faço hoje, Magic Flow. Esquece isso, tá? Vai pro Magic Flow, ele mapeia tudo isso daqui e a gente sobe campanha. A questão da headline, como você trabalha, como assim? Não entendi a pergunta. A headline é a promessa. É bom, né, Marcos? A headline, ela é a promessa. Veja aqui, ó. Ó, página, quiz, headline. Aqui é a nossa promessa. Tá? Ó, mesma promessa que tá aqui, ó. Beleza? Então, para cada anúncio tem uma página diferente ou estratégia diferente de acordo com o nível de consciência. Não necessariamente para cada anúncio, né? Vejam que eu fui ali para o Magic Flow com a definição de estratégia, de público, de dor, estava definido. E ali ele abriu uma infinidade de coisas que eu posso trabalhar de anúncio. Tá? Então eu posso ter, que nem eu disse, eu posso ter um anúncio de dica, eu posso ter um anúncio de storytelling, eu posso ter um anúncio de meme, eu posso ter uma infinidade de anúncios com uma infinidade de copies, todas mandando para o mesmo quiz. Só que, deixa eu ver se eu... agora para abrir que vai complicar. Só que todos esses anúncios estão trabalhados dentro do mesmo público, da mesma dor, do mesmo estratégia, do mesmo tudo. Quando eu abri no Magic Flow a parte de copy, veja que tudo já estava mapeado ali anteriormente. Mas eu posso gerar infinitas copies ali para um mesmo cenário. Agora, se eu quero trocar de público, aí ali no Magic Flow, lembra que primeiro eu fui na parte de oportunidade. Aí eu posso escolher outro público, outra dor e abro outro universo de copies. Aí sim eu mudaria todas as copies. A copy para mães é uma, para, não sei, para o motorista de carro é outra. Tá? Não sei se ficou claro. Mas existe a definição na headline e mudando. Cara, eu não entendi. Depende da promessa, Xavier. Depende da promessa. Tá? É ela quem dita. A promessa é baseada na dor no público, no produto, e é ela quem dita o que vai acontecer em página e anúncio. Ok? Então, dependendo da promessa que eu tenho que usar uma estratégia. Não adianta ter promessa de um jeito que é para quiz e tentar mandar para uma PV. Ou vice-versa. Certo? Gente, mais alguma dúvida? Nossa live já ficou bem extensa, mais do que o que eu queria. E eu não quero tomar o tempo de vocês. Dá mais uns segundinhos aí para ver se alguém está escrevendo. Ninguém? Pessoal, então é isso, tá? O que eu precisava passar para vocês sobre promessa é isso daí. Quem quiser essa anotação aqui, eu vou dar uma formatadinha nisso daqui para ficar mais claro para vocês. Quem quiser, tira uma foto aqui agora, deixa eu dar um stop share aqui. Tira uma foto aí da nossa live, me marca lá no Stories, publica no Stories e me marca, beleza? Que aqueles que me marcarem vão aparecer lá no direct, e aí eu encaminho uma cópia dessa daqui para vocês, vou editar, vou formatar bonitinho, e aí eu encaminho esse resumo para vocês aqui poderem aplicar para o negócio de vocês. Beleza? Já aproveite aí quem quiser, já tira a fotinho aí e publica no Stories me marcando. É Rafael Metrin ADS. Deixa eu escrever aqui para quem não sabe.
Ô louco, Rafael Metrin, ADS. Ó, daí marca isso daí que eu encaminho para vocês o PDF com o resumo para quem precisar. Beleza, gente? Abra a câmera aí, turma, para ficar bonitinho. Cadê a turma? Vamos ver quem abre para ajudar aí. Aê! Começou a aparecer a turma. Para mim não aparece tudo junto, não sei como é que aparece para vocês aí. Para mim aparece uma outra tela. Aí começou a aparecer, metade tá assistindo novela, não tá vendo. Aproveitem. Eu vou tirar uma também aqui. Aí. É isso aí, gente. Então, espero que vocês tenham aproveitado aí esse conteúdo e apliquem nos negócios de vocês aí que funciona, tá? É isso que eu precisava passar para vocês por hoje, minha gente. Espero que tenham curtido e até a próxima aula, minha gente. Valeu! Obrigado, Flávia. Obrigado, gente. Tchau, tchau.